o mais sedutor mesmo na internet é venda 20 contratos, 30 contratos, isso é muito 50. sedutor, cara. Então esse Exatamente. normalmente é o viés que o cara vai procurar, né? Aí Quando ele aparece fala os caras assim, lá andando de Porsche parcelado, né? E teve até uma teve a confusão que eu treta fiquei da Porsche sabendo. alugada, tu Irmão, viu? Eu Porsche, vi essa aí. velho, nego aluga Porsche e compra Porsche parcelado. Nem tem imóvel no nome, não tem nada. O cara compra o Porsche, velho. Vai se fuder, meu irmão. Isso é uma inversão de valor muito grande, cara. Esse aí eu fiquei em choque. Aí o cara comentou assim, descobri, pesquisei, a Porsche é alugada. Aí sabe o que o cara fez? Aí ele tirou um print e fez um vídeo respondendo o cara. Tipo, eu ando de Porsche alugada mesmo e você anda no quê? Tipo, velho, caralho. Mas Tipo, você vê, velho, é uma loucura, né, cara? Então, isso daí acaba... Meio que acaba que é um pouco de engana trouxa, assim. Porque as pessoas mais humildes ficam assim, nossa, é isso que eu quero pra minha vida e tal. Só que, velho, porra, entendeu? Alugar Porsche pra poder fazer isso é uma piada, né, cara? vamos falar, a vida real de dono de agência aí, como é que você construiu um balde furado aí? Um balde cheio, né? Sem essas fuleiragens, sem Cara, eu acho Porsche. que- E o melhor, usando Android que você usa. Essa parte aí Essa é Não a parte mais recomendo. surpreendente. Como ser bem sucedido usando Android? Cara, eu acho que a primeira coisa é entender de modelo de negócio, né? Porque, assim, a maioria dos donos de agência vão criando a agência no modelo deixa a vida me levar. Então, geralmente é uma pessoa que tem uma habilidade técnica, vai pegando um cliente, vai pegando outro, e quando vê ele tem uma agência. Então, ele não cria uma agência de forma estruturada. Eu não conheço ninguém que fala assim, nossa, eu fiz aqui um planejamento da minha agência estruturado, um business plan. Ninguém faz isso, cara. A galera vai só pegando cliente e vai indo. Então, a agência, ela vai sendo feita nesse modo, deixa a vida me levar. Então, não é o dono da agência que escolhe o jogo que ele quer jogar, escolhe os clientes que ele quer atender, o ticket que ele quer cobrar. Vai chegando um cliente aleatório, você atende restaurante? Atendo. 1.000 conto? Beleza, aceito. Entendeu? É isso. Pet shop também, 2 conto, beleza. E vai indo. Então, é um modelo que a pessoa não constrói, ela vai acontecendo. Ele sofre esse modelo, ele não planeja, entendeu? Então, cara, o que a gente fez foi, a gente teve uma coisa que foi mais estruturada, no sentido de já mais pensada. Então, desde o início, ticket maior. Desde o início, um modelo de prospecção. Porque tem outra característica também desse modelo, cara. Para você captar clientes de ticket maior, não vai ser tráfego. Nesse modelo balde furado, tem que ser tráfego, porque é volume, ticket baixo, faturamento baixo dos clientes. Beleza. Só que para um ticket maior, 6, 7, 8, 10, 20 mil, 15 mil, você não vai pegar esse cara por tráfego de forma fácil. Assim, é exceção esse. Então, você tem estratégia de prospecção para esse cliente maior. Foi o que a gente sempre aplicou também. Não precisa ter time comercial grande, porque, cara, é um jogo de qualidade, não é um jogo de quantidade. Então, a gente chama aqui nosso modelo de prospecção, que é o modelo de prospecção Sniper, né? A gente até criou nosso programa de prospecção Sniper, não sei se a galera tá sabendo, né? Além da mentoria outra, a gente tem um programa de prospecção, que a gente ensina as pessoas a prospectarem nesse modelo mais, cara, qualidade, Sniper, tiro na mosca ali, entendeu? Então, cara, a nossa agência ela foi já criada nesse modelo, focado em qualidade, em dar resultado. Eu sempre fui muito chato com esse negócio de, cara, eu quero que o meu cliente tenha resultado. Todos os clientes vão ter resultado? Não. Por vários motivos. Às vezes o cliente não está comprometido com a gente, enfim, tem várias questões. Mas a gente consegue manter um churn minimamente aceitável. Né? Razoável. Não é aquele balde furado, é um balde com microfuros, entendeu? Então vai sair sempre, não tem como segurar o cliente para sempre, isso a gente sabe. O objetivo nosso é manter o cliente o máximo possível, gerando resultado para ele. Então, nosso modelo de agência já foi criado pensando nisso, entendeu? Cara, e um ponto doido, você lembra? Acho que a Mari falou essa semana, vocês estão há 2 meses... Esses últimos 2 meses a gente não teve churn. Sem perder nenhum cliente, né? E tu tem um volume ali de quantos? 40 clientes, mais ou menos? Daí eu acho que um pouquinho para mais hoje. E a gente fechou bons clientes esse mês, por exemplo, a gente fechou um de 10 mil reais por mês. A gente tá quase essa semana, acho que hoje ou amanhã a gente deve fechar um outro cliente de 10 mil. A gente fechou um de 5 mil. Então, cara, a gente adiciona MRR com uma estrutura super simples, sem tráfego, sem nada, ou seja, uma margem muito boa. Poucos clientes que eu vou conseguir dar atenção para eles, vou conseguir gerar resultado para eles e vai me deixar muito mais lucro. Então, a gente tem até um e-book, depois a gente podia até botar na descrição aqui, que é o e-book Menos Clientes, Mais Lucro. Que eu escrevi esse e-book. Porque, cara, eu sou muito dessa... E eu não tô falando de menos clientes ter 2, 3 clientes, não. Mas você pode ter 30, 40, 50 clientes, cara, com lucro e com ticket bom, com margem. Entendeu? Não é esse modelo de ter 200 clientes lá com um ticket baixo, margem apertada. É outro jogo. Né? Inclusive, quer falar da nossa... Fala aí. Bom, quem quiser, né? Quem quiser
Se você tá nesse modelo balde furado, ou tá no modelo pequeno ainda que tá sem estrutura, quiser aprender o nosso modelo, que a gente chama aqui de modelo balde cheio, que a gente vai falar mais sobre ele agora, né? Se você quiser, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então você pode aplicar para falar com o nosso time de especialistas para a gente poder te explicar. A gente vai te dar, inclusive, alguns insights em cima da tua operação. A gente analisa de forma individual a operação. São 7 categorias que a gente analisa. 7 áreas daí da agência para 7 fazer áreas diagnóstico. da agência que a gente analisa. Você vai sair de lá com certeza com algumas sacadas. Se fizer sentido, a gente vai apresentar para você também nossos programas. Aqui tem um programa de prospecção, tem o mentoria, tem o nosso mastermind. Então fica aí a sugestão. Show. Então, nosso foco é qualidade, com esse modelo do balde cheio, né? E a analogia do balde, então, tá muito em cima disso, do quanto tempo o cliente passa com você, tem né? esse aspecto de estar nichado, porque quando você está nichado, você tem mais chance de ter resultado, um ticket maior, e ele ficar com você por mais tempo. São esses elementos ali que vão trazer uma qualidade de cliente, deixando margem para você. Né? E o balde vai ficar cheio. Isso. A galera acha que é... Eu apostaria que tem gente que acha que é mentira ficar 2 meses sem perder cliente numa agência. Ainda mais uma agência com 40 clientes, meu irmão. Que pra quem tem meia dúzia de cliente é fácil. Meia dúzia é fácil. Vai fácil. com 40 clientes, 40... tu não perder Aí sempre nenhum vai ter em 2 vai meses falar é muito assim, tempo, velho. Se tá perdendo pouco, poderia tá colocando mais para dentro, né? O cara, mas cara, não precisa. Não é o jogo, assim, eu não preciso ficar desesperado para botar muito cliente para dentro para poder... Porque tem gente que fala assim, se o churn tá muito baixo é porque você tá apertando um pouco na entrada de cliente, né? Tá leve. Cara, não precisa. Enfim. E assim, é baseado também, então, nessa premissa de vender qualidade, então ter um ticket mais caro, né? Isso. Dá mais trabalho vender mais caro? Porque eu tô acho que dá pensando aqui, menos, cara. tu vendeu um negócio de 5 mil aí, o cara tem que vender 5 pra Cara, te eu acho que, acompanhar. você vê, o contrato de 10 mil, cara, eu acho que ele dá menos trabalho. Claro, e aí você tem que saber chegar nessa pessoa. O problema é que a maioria não sabe fazer. E aí, quando você não sabe fazer, você tem que ficar jogando aquele jogo do tráfego. É o que eu falo, cara, se tráfego para a maioria das agências funcionasse, eu vou ter uma agência aqui, vou rodar tráfego, vou pegar cliente. Se fosse simples assim, que as pessoas acham que é só tráfego, na verdade não é. Se fosse simples assim, todo gestor de tráfego estava multimilionário, né? Porque era só o cara fazer tráfego para captar cliente. Mas, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Então, cara, não é só botar cliente via tráfego no volume. Então, para esse tipo de cliente melhor, tem formas mais estratégicas para chegar nele. O problema é que a maioria não sabe fazer, entendeu? E é o que a gente ensina aqui. Justamente o que a gente ensina aqui, né? E vocês têm a média hoje de 14 meses, né? Vocês registraram esse número aí, que o cliente passa com vocês. Qual que é o segredo? Além desse fato que você falou, eu sou nichado e eu só fecho com cara de qualidade. Se você coloca o cliente para dentro, certo, que está dentro do seu perfil de cliente ideal, porque não adianta também só estar nichado. Dentro do nicho tem perfil de clientes. Então tem um cliente que fatura pouco dentro do nicho. Então, restaurantes, que é o nosso nicho lá da nossa agência. Você tem todo nicho é uma pirâmide. Então, na base da pirâmide, você tem um monte de cliente que fatura pouco, um monte de restaurantes que faturam pouco. Que é a maioria, né? Uhum. Então, você tem lá restaurantes que faturam 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil, 100 mil reais por mês, que é pouco. Um pouquinho acima ali dessa camada, você tem restaurantes que faturam mais. Então, primeira coisa é entender isso. Você não vai atender todos os clientes do nicho. Então, colocar o cliente certo para dentro, que geralmente é um cliente que não está apertado, ele tem minimamente um faturamento bom, que vai justificar ele pagar um ticket para uma agência melhor. Porque não adianta eu querer cobrar 3, 4, 5 mil de um cliente que fatura 50, cara. Então, ele tem que faturar mais. Então, se eu coloco esse cliente que fatura mais para dentro, a chance dele dar problema já diminui muito. Concorda? Então, primeira coisa que eu falo para ter um churn reduzido e um LTV maior é você acertar na entrada do cliente. Colocar o cliente certo para dentro. Porque se você erra aqui, cara, aí caga tudo para frente. O cliente vai dar mais trabalho, vai exigir demais. Cliente que paga pouco exige mais, porque ele é um cliente que está mais... Se ele paga pouco, eu sempre concluo que ele é um cara que fatura pouco também, né? Então, se ele fatura pouco e paga pouco, ele vai exigir muito, porque ele sempre precisa de mais cliente, ele está desesperado pelo cliente, pelo próximo cliente. O cara que fatura mais, ele já está com o cliente, ele precisa de mais, claro, mas ele não está naquele desespero. Então, isso é fundamental para você entender na hora de botar cliente para dentro. E é isso, cara. Então, sim, estar nichado, colocar o cliente certo para dentro, focar em resultado e focar numa boa comunicação, um bom atendimento. Porque muitas vezes o cliente fica muito pelo relacionamento. Bom. E ainda nesse ponto do ticket aí, como é que você entendeu que, tipo assim, se eu cobrar menos que 3 mil, eu tô
Tô furando o balde. Cara, qual que é o problema? Se você cobra menos 3 mil, você tem menos condições de ter time minimamente capacitado, de qualidade, para atender essa pessoa. Entendeu? Então, vai virando um dominó. Porque se você cobra pouco, você vai ter time ruim. Aí, tendo time ruim, você tem menos chance de dar resultado. Vai acumulando problemas. Aí muita agência acaba caindo nessa armadilha, porque se você olha só a tua próxima decisão, né? Pô, vou botar mais um cliente aqui pra dentro. Ah, um cliente de R$1.000, que não é um cliente tão qualificado assim, mas, cara, vai ser mais um cliente. Não... Mais R$1.000 no meu bolso. É, mais R$1.000 no meu bolso. Então, você não enxerga um grande problema quando você vê um cliente só entrando. Mas, quando você vai tendo mais e mais clientes, no volume, né, na escala, se torna um problema enorme. Então, vamos comparar aqui uma agência que fatura 100 mil por mês, que tem 100 clientes de R$1.000, cara, imagina a estrutura que precisa ter essa agência. Tanto para botar mais cliente para dentro, para manter aquele volume de clientes, quanto para entregar para né? quantidade de clientes. Então, agora você olha, você tem a tua agência aí com 5 clientes, aí você adiciona dos 5, você vai pro 6º, aí não parece ser um problema. Só que se você se mantém nessa, vai chegar uma hora que você vai enfrentar grandes problemas aí do modelo de balde furado. Então assim, quem tem mais uma visão de empresário, não pensa só no próximo passo. Já pensa, cara, o que eu tô construindo aqui? O que vai ser minha agência daqui a um ano? Coisa daqui a 2 sustentável, anos? né, cara? Então, fazer uma analogia, é igual a dos 3 porquinhos. Você construir uma casa de tijolos. Né? Então, pô, pra você fazer uma casa de tijolos, não é saindo botando tijolo um em cima do outro e depois ver o que dá. Entendeu? Tu tem que ter um planejamento. Então, você tem que saber o que você está construindo. Você tem que ter uma planta. E a maioria está né? construindo casa de palha, né? Exato. Você sem planta. Você tem que ter uma planta. Você vai construir uma casa, você tem que saber qual que é a planta desse imóvel. Então, a sua agência é a mesma coisa. Você não pode sair colocando um tijolo atrás do outro e depois ver o que dá. Você vai construir um Frankenstein, né? Isso é boa, é a analogia do tijolo. E isso daí tá muito conectado com o que eu falei, assim. Geralmente é isso. O cara começa a agência, vai pegando qualquer cliente e tal, e vai dar nisso. Ele não tem um negócio sustentável que no longo prazo vai ser uma coisa realmente sólida.